Olá, seja muito bem-vinda a esse canal. Eu sou a Nívia Jordão, especialista em vendas e produtos digitais, e aqui eu compartilho com você as melhores estratégias para você criar o seu produto online e vender todos os dias com o seu conhecimento aqui na internet. E hoje nós vamos falar sobre como estruturar o seu produto online de forma eficiente e simples do absoluto zero. Mas antes, deixa eu te explicar o que é estruturar um produto. Nada mais é do que o caminho, todo o caminho que o seu aluno irá percorrer até chegar na transformação tão desejada do seu curso, ou seja, aquilo que você prometeu. Então, ele sai do ponto A, que é antes de ter comprado o seu produto, e vai até o ponto B, ou seja, depois de ter adquirido o seu produto ou serviço. Muitas pessoas acabam confundindo estrutura e método, mas não são iguais. Qual que é a grande diferença? É que o método, ele é um passo a passo. Na verdade, ele é uma metodologia que você vai usar para transmitir o seu conhecimento para outra pessoa, ou seja, ensinar. Isso torna o seu produto único, exclusivo. Já quando a gente está falando de estrutura, ela vai muito além do método. A estrutura, na verdade, é o esqueleto do seu curso. E aí ele tem um começo, meio e fim. E isso vai incluir algumas estratégias, como a estrutura das aulas, as ferramentas de aprendizagem, né, que a gente pode considerar aqueles mapas mentais, as planilhas que você utiliza, PDFs. Então, todos esses outros conteúdos complementares, eles fazem parte, estão dentro da estrutura. E aí a gente tem também o passo a passo, que também é parte da estrutura. Ou seja, o seu método, ele está dentro da estrutura. A estrutura é o todo, né? É o esqueleto do seu curso, e o método, ele faz parte da estrutura, ou seja, ele está dentro do seu curso. Você lembra dos seus tempos de faculdade, quando você tinha que seguir as aulas de cada semestre e ali tinha uma sequência, né, para formular o teu processo de aprendizagem? E aí você não conseguia passar para o semestre seguinte se você não concluísse aquelas disciplinas específicas. A mesma coisa você precisa fazer com o seu curso. Ou seja, você precisa criar uma estrutura para que o seu aluno ele saiba o começo, meio e fim daquele curso específico. Mas hoje eu quero falar da estrutura geral de um infoproduto, seja ele um produto mais simples, como um e-book, ou uma comunidade no WhatsApp, ou um checklist, ou até mesmo um infoproduto mais complexo, que seria uma mentoria individual, uma consultoria ou até mesmo um curso online. É sobre ele que a gente vai falar agora. E por que é tão importante você ter uma boa estrutura para o seu infoproduto? Primeiro, porque garante que o seu aluno chegue no resultado desejado, ou seja, que ele chegue no ponto B que você prometeu. Isso garante também o resultado do aluno te traz mais autoridade, e isso garante a eficiência do seu infoproduto. Segundo, porque se o seu aluno ele conquista o resultado desejado, ele vai te dar um depoimento, ou seja, você vai ter feedbacks. Isso vai te ajudar a conquistar cada vez mais clientes. Não é simplesmente você falando sobre o seu produto, e sim outras pessoas reforçando que seu infoproduto ele é eficiente. Terceiro, porque ter uma boa estrutura gera confiança para o seu aluno. Quando o seu aluno ele comprou o seu curso, ele comprou para resolver uma dor dele, ou seja, ele agiu com a emoção. A partir do momento que ele se dá conta daquela compra, ele passa a racionalizar, ou seja, ele quer uma justificativa do como. Como será que ele vai conseguir chegar naquele resultado desejado? Então, ele mesmo duvida da capacidade que ele tem de chegar naquela promessa que você fez. Então, quando você tem um começo, meio e fim, isso dá muito mais segurança para o seu aluno. Lembre-se, a compra ela é emocional. Já a justificativa da compra, ela é racional. Ok, Nívia, já entendi como que é uma boa estrutura, quais são os benefícios, mas como que eu faço isso de forma simples? Você deve estar se perguntando. Vamos lá, primeiro eu vou te falar de um grande erro que você pode estar cometendo ou já cometeu, que é você não saber qual exatamente é o seu público, você não definir o seu público de forma bem específica. E o que é isso? Parece uma coisa meio boba, você já deve ter ouvido falar disso diversas vezes, mas eu não estou falando definir o seu público somente o local que ele mora, né? Qual que é a idade dele. Eu estou falando de algo mais profundo, de você entender a rotina desse seu público. Eu vou te dar um exemplo.
Imagine que você é do nicho de beleza e a sua promessa é ajudar mulheres a se maquiarem da forma perfeita, mesmo sem ser uma profissional. E o seu público são mulheres de 25 a 45 anos. Mas observe que a mulher dessa idade, se você não observar a rotina dela, ela pode ter rotinas completamente diferentes. Por exemplo, uma mãe que tem filhos, que é casada, que sai para trabalhar todos os dias, né? Ela tem uma rotina completamente diferente de uma mulher solteira, que mora sozinha, que trabalha home office e que gosta de ir a baladas, por exemplo. Observa que o comportamento de cada uma dessas mulheres é diferente. Uma dessas mulheres vai querer uma maquiagem perfeita simplesmente para ela passar o dia a dia no trabalho dela. Enquanto a outra, que é solteira, ela vai querer uma maquiagem perfeita, mas para sair à noite, para ir numa balada ou no encontro. Percebeu o quanto que é importante você saber diferenciar os comportamentos do seu cliente? E se você não se aprofunda nesse comportamento muito específico, você não tem uma sequência correta, porque você pode acabar se atrapalhando e colocando algo no seu curso que na verdade não vai atender a especificidade do seu público, e isso pode detonar o seu infoproduto. Agora eu vou te falar a maneira correta. O jeito mais simples e eficiente de você estruturar um produto é você fazer a seguinte pergunta: qual que é o jeito tradicional de fazer determinada coisa? Usando o exemplo da maquiagem que eu dei, você vai se perguntar: qual que é o jeito que a mulher hoje se maquia? Qual que é o jeito tradicional, o jeito comum de uma mulher se maquiar? E você vai escrever isso no papel com o máximo de detalhes. Olha lá, hein? Você tem que escrever no papel, senão não vai funcionar. E o máximo de detalhes que você puder. E aí, vou dar o exemplo. Você vai colocar lá: a mulher, ela não tem tempo de se maquiar, ela não usa os produtos ou pincéis adequados, e aí ela vai se maquiar na pressa com o dedo e acaba que isso não dá um efeito e um acabamento muito legal para a maquiagem, e isso faz com que ela tenha que retocar a maquiagem no decorrer do dia. Entende a atividade? Então você precisa colocar todo o passo a passo do jeito tradicional de como isso funciona hoje, ou seja, aquilo que você quer ensinar. Como que é o jeito tradicional que as outras pessoas fazem, que você observa? E depois que você escreveu o jeito que todo mundo faz, agora é hora de você reescrever a forma que você faria. Ou seja, qual que é o passo a passo que você considera que é correto? E dessa forma simples e eficaz de escrever num pedaço de papel, você vai acabar encontrando quais são os erros, né? Quais são as falhas, quais são os buracos ali deixados por aquele método tradicional, que inclusive algumas pessoas podem nem estar gostando, né? E você pode mudar isso com o seu método. E o principal, você pode encontrar nessa comparação algo que ninguém fez e que pode ser o grande diferencial do seu infoproduto. Então, eu espero que essas dicas aqui tenham ajudado bastante você. Conta aqui nos comentários se você teve algum insight com essa atividade e eu te espero no próximo vídeo.